Meus irmãos, a paz do Senhor, me chamo Daniel, sou o segundo agente de missões da congregação de Manaíra, João Pessoa, Paraíba. Quero agradecer aqui o convite da EBD em Ação e hoje iremos fazer uma síntese do primeiro tópico da nossa lição, que fala sobre a vida profissional de Paulo e a sua vocação ministerial. De início, queria falar um pouco sobre a profissão. Lá em Atos capítulo 18, do versículo 1 ao 5, a Bíblia nos dá um respaldo sobre a profissão do apóstolo Paulo. O texto destaca que ele era fazedor de tenda. Então, olhando isso pela tradição judaica, ainda na juventude, tudo indica que o apóstolo Paulo aprendeu esse ofício através de seu pai, né? Que pela a cultura judaica, os pais passavam a sua profissão para os seus filhos, né? Naquela época, uma pessoa que não tinha uma profissão era algo desonroso, não somente para a família, mas diante de toda a sociedade. E o apóstolo Paulo, ainda jovem, ele consegue ter essa profissão de ser um fazedor de tenda. Depois ele segue seu caminho ministerial, chega a ser doutor da lei e mestre, né? Ele era fariseu, doutor da lei. E em seguida o apóstolo Paulo recebe o chamado de Deus, como nós conhecemos, e ele se torna um apóstolo. E a Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo, após as suas viagens missionárias, ele sempre exercia a sua função como apóstolo, mas também como um profissional. Ou seja, Deus nos mostrando o apóstolo Paulo como um exemplo que nós podemos unir a nossa profissão com o nosso chamado ministerial. Porque hoje o que a gente olha na sociedade é que muitos jovens estão querendo fazer a obra de Deus, seguir o chamado de Deus, mas não querem estudar, não querem ter uma profissão. E o apóstolo Paulo, ele mostra isso como uma forma de exemplo, que ele respeitou o período do seu estudo, da sua profissão, e quando Deus fez o seu chamado, ele agregou a sua profissão com o chamado que Deus havia estabelecido. E o apóstolo Paulo também, ainda na cidade de Coríntios, ele encontra alguns colegas da obra de Deus, que faziam a obra de Deus, como era o caso de Áquila e a sua esposa Priscila, que também exerciam a mesma função ali, fazendo tendas, né? Ou seja, eles não se tornavam pesados para a igreja e contribuíam com a obra de Deus e o crescimento. Porque hoje, trazendo uma aplicação, nós podemos servir a Deus com a nossa profissão. Quantos médicos também não são cristãos e usam da profissão, agregando ao chamado que Deus tem em sua vida e podendo juntar o útil com o agradável. E esse é uma síntese do nosso primeiro ponto que podemos abordar na nossa escola dominical. Que Deus abençoe a todos.